o seu Deus. De todo o povo que havia na terra, de todos que habitavam neste mundo, o povo de Israel foi um povo escolhido para ser o povo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas você verá que esse povo, ele cresce, ele vai ao Egito, lá ele se torna um escravo. Mas Deus levanta alguém que era chamado Moisés. Moisés, então, ele nasce, ele cresce e ele ganha algo de Deus, uma promessa que ele teria que libertar o povo de Israel do Egito. Então ele liberta o povo de Israel do Egito, os faz caminhar durante 40 anos pelo deserto. E após 40 anos pelo deserto, eles herdam uma terra prometida, que Deus disse que lhes daria, porque dessa terra emanaria leite e mel, e eles seriam sustentados por Deus. Mas você verá que esse povo, quando herda essa terra, eles ganham uma providência de Deus. Deus diz: eu lhes darei tudo, aquilo que necessitarem, eu os darei, porque eu serei o Deus da providência na sua terra. Mas você verá para que Deus olha para esse povo e diz: olha, eu serei o Deus que irá guardar você dos seus inimigos. Eu serei o Deus que entrará com providência nas causas impossíveis. Eu serei o Deus da providência na necessidade. Mas para que eu opere, para que eu faça tudo, é necessário que vocês apenas adorem o meu nome. Deus, ele pediu apenas que eles adorassem a Deus. Deus apenas pediu para que eles não adorassem a nenhum outro Deus, mas apenas reconhecessem que o Deus era o único que poderia ser e sempre será o Salvador da alma daquele povo. Glória a Deus, aleluia. Mas você verá que com o tempo, esse povo, ele torna-se um reino grandioso. Esse povo, ele se torna um povo muito grande. Então Deus, ele levanta reis, para que estes reis venham reinar sobre esse povo, para que esse povo dê continuidade ao plano de Deus nessa terra. Mas você verá que cada rei que assume o trono, o primeiro rei, glória a Deus, aleluia, é o antecessor de Davi. Você verá que esse rei, ele se torna no começo um rei que ele serve a Deus com sinceridade. Ele se torna um rei que começa os primeiros passos agradando a Deus em tudo que faz. Mas você verá que Saul, durante o seu reinado, ele começa a se desviar do caminho de Deus. Só que entenda uma coisa, que quando um líder ele começa a se desviar do caminho de Deus, todo o seu reinado segue o líder. O rei, ele orienta o povo em tudo que ele fizer, o povo irá com ele. Assim somos nós. Se você é líder da sua casa, se você é o pai de família, o pai que traz sustento, o que você fizer influenciará toda a sua casa, influenciará todo o seu lar. Da mesma maneira, o rei fazia isso. O rei Saul começou a se corromper. Enquanto ele se corrompia, o povo de Israel se corrompia com ele. Mas você verá que Deus, então, ele retira Saul do trono e coloca Davi. Davi é um homem íntegro, sincero, segundo o coração de Deus. Davi é um rei que agrada a Deus em tudo que faz. Davi se torna um conquistador, porque ele conquista terras, ele conquista riqueza para esse povo. Só que você verá que Davi, então, ele se torna um rei agradável a Deus. Ele se torna um rei que obedece a Deus em tudo. Automaticamente, enquanto Saul desobedecia a Deus, o seu reinado fracassava. Mas enquanto Davi persistia em servir a Deus e fazer o que Deus mandava, o seu reino prosperava nessa terra. Você verá então que Davi chega ao fim do seu reinado.
Então seu filho Salomão assume o trono. Salomão, ele era um homem sábio. Salomão não era um conquistador, mas ele era alguém que sabia lidar com todas as causas. Salomão também começa a obedecer a Deus, faz tudo que agrada a Deus. Só que com o tempo ele começa a se desviar do caminho. Você verá então que naquele instante Deus, ele divide o reino de Israel em o reino do sul e o reino do norte. Só que nesta noite eu não vim pregar sobre o reino do norte, mas hoje eu quero pregar um pouco sobre o reino do sul, aonde era a cidade de Jerusalém. Você verá que vários reis assumem Jerusalém. Cada rei, ele reina de uma maneira. Cada rei, ele faz algo. Tem reis que apenas querem servir a sua carne, mas tem reis que colocam o propósito de servir a Deus e de fazer tudo que agrada a Deus. Os reis que preferem fazer a sua vontade carnal e desobedecer às ordens de Deus, você verá que o seu reino se torna um reino fracassado. Mas aqueles que colocam um propósito dizendo: o meu reino, ele será tomado pelas mãos de Deus, ele será orientado por Deus, o reino dele se tornou próspero. Para a nossa vida não se torna diferente. Quando você diz: Senhor, em minha casa irá reinar o Senhor, em minha casa a sua vontade será soberana, então tenha certeza que a sua casa será uma casa próspera, a sua casa será uma casa que agrada a Deus. Quem decide qual caminho dará a sua família, qual caminho dará a sua casa, é nós. Porque quando você diz: eu irei fazer a minha vontade, você está decidindo então um caminho diferente do caminho de Deus. Mas quando você diz: Senhor, a minha casa tomará o rumo que o Senhor ordenar, então tenha certeza que o que o Senhor tem preparado é muito maior do que você quer, é muito maior do que você imagina. Só que, irmãos, durante o reinado ali em Jerusalém, chega um dia que assume um novo rei. O seu nome é Ezequias. Ezequias, ele assume um reinado, um reino totalmente destruído e fracassado. Ele assume um reino que estava deplorável, tanto estruturalmente, financeiramente, quanto espiritualmente. Você verá então que a primeira ordem de Ezequiel é o que? Tragam os mandamentos de Deus e ensine tudo ao povo. A primeira ordem do rei Ezequias é para que o povo seja lecionado, seja orientado nos mandamentos de Deus. O rei Ezequias, ele começa a pegar o reino de Jerusalém. Ele começa a orientar esse reino a seguir o caminho que Deus queria. Mas você verá que no tempo em que Ezequias começa a fazer aquilo que agrada a Deus, então se levanta o inimigo para tentar combater a obra que Ezequias estava fazendo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, às vezes na nossa vida nós começamos a fazer algo para Deus. Às vezes nós começamos a lutar pela obra de Deus. E quando nós começamos a lutar, quando nós começamos a fazer a vontade do Pai, quanto mais nós fazemos, mais o inimigo se levanta para combater a nossa vida, para combater aquilo que Deus preparou para a nossa vida. Mas você verá que quando Ezequiel, ele começa a sofrer confronto, ele sabe o Deus a qual ele serve. Eu vou explicar de uma maneira mais detalhada essa história. O rei Ezequias, ele estava construindo um reino do zero praticamente. O rei Ezequias estava reconstruindo a moralidade daquele povo. O rei Ezequias estava reconstruindo um reino que estava devastado pela incredulidade e pelo pecado.
Mas você verá que no meio desse tempo se levanta um outro rei chamado Sinaqueribe. Esse rei, ele era um rei perverso. Nos dias alguns historiadores que cada vez que ele entrava em um reino e destruía esse outro reino, ele pegava os reis, arrancava os olhos dos reis e levava para a sua terra. E esses reis que eram capturados, eles eram colocados de joelho todos os dias ao lado da mesa de Sinaqueribe. E aqueles reis tinham que mendigar o pão que iriam comer todos os dias. Esse rei, aonde ele entrava, ele destruía tudo. Toda a população, ele costumava matar, arrancar a cabeça e colocar em estacas, para demonstrar o seu poder e a glória que ele tinha. Mas você verá que ele tem um império glorioso, ele tem um exército grandioso, entenda isso. O império dele era maior que o de Israel, o exército dele era maior do que o de Israel, mas o Deus dele era menor do que o Deus de Israel. Aquele rei Sinaqueribe, ele vai ao confronto contra Jerusalém, só que ele dá uma oportunidade dizendo: eu não irei destruir Jerusalém, eu não irei matar o rei de vocês, eu não irei matar vossos filhos e capturar as vossas esposas, desde que vocês se entreguem a mim. Aquele rei, ele faz uma proposta dizendo: eu não vou invadir, eu não vou matar, eu não vou destruir, mas apenas se entreguem a mim e entendam que eu sou o rei soberano. Mas você verá que enquanto ele está confrontando, quando ele chega à porta de Jerusalém dizendo: eu quero que vocês se rendam, senão eu vou destruir e vou matar, você verá que Ezequiel, nesse momento de dificuldade, nesse momento de opressão, nesse momento de luta, Ezequiel toma uma decisão totalmente diferente dos outros. Os outros reis, eles iriam recorrer ao seu poder bélico. Os outros reis poderiam apenas desistir. Só que Ezequiel confiava no Deus a qual servia. Nos diz a palavra de Deus que Ezequiel, ele vai ao templo, ele se dobra no templo, ele começa a orar e a clamar ao Deus de Israel. Enquanto mais ele clamava, mais o inimigo o amedrontava. Quanto mais ele clamava, mais o inimigo se levantava. Enquanto ele clamava, mais o inimigo dizia: eu vou destruir, eu vou matar. Mas aí que está, enquanto o inimigo estava ameaçando, Ezequiel estava orando. E enquanto Ezequiel estava orando, Deus estava lá do céu ouvindo e dizendo: ele pode dizer que vai destruir, mas não te preocupa não, porque eu irei guardar esse povo, eu irei guardar essa cidade, e pelo caminho que ele veio, ele terá que tornar, porque eu irei defender a minha terra. Nos diz a palavra de Deus que em certo momento o rei Sinaqueribe, ele diz da seguinte maneira ao rei Ezequias: até hoje eu destruí todos os impérios que eu enfrentei, e cada império que eu destruía, a cada império eles tinham um Deus que eles o adoravam, e quando eu chegava eles diziam: o nosso Deus vai nos defender. Só que o Deus deles não os defendia e eles eram derrotados. Aí o rei Sinaqueribe disse assim: quem pensa que vocês são? Quem vocês acham que vos poderá livrar da minha mão? Se vocês confiam no seu Deus, tenham a certeza que da mesma maneira que os outros impérios confiaram, vocês serão destruídos como eles. Só que quando Sinaqueribe diz isso,
que não há nenhum Deus que pode os defender. Nesse momento Ele não está mais confrontando um povo, mas nesse momento Ele está confrontando o próprio Deus. Quando Ele diz: não há Deus nessa terra que pode os livrar da minha mão, naquele momento eu acredito que Deus lá do céu olhou e falou: espera aí, até aqui eu permiti você chegar, mas agora eu vou mostrar quem é que manda nessa terra. Você pode ter destruído aqueles, mas ninguém vai tocar no meu povo. Ninguém vai tocar naqueles que eu selecionei para serem adoradores do meu nome por excelência. Mas irmão, esse é o povo de Israel. O que tem a ver eles conosco? É porque o povo de Israel é um povo que foi escolhido. Mas quando Jesus chegou na terra, Ele disse: não somente agora Israel, mas todos aqueles que adorarem o meu nome e confiarem em mim, disserem que eu sou o Salvador, que eu sou o Messias e que eu sou o único, então estes também serão escolhidos para serem meus filhos. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, Ezequiel ele clama a Deus. E quando Ezequiel ele clama a Deus, Deus diz: filho, não te preocupa não, porque nessa batalha tu não terá que pelejar, porque quem irá pelejar sou eu. Ele pode ter vindo com espadas, ele pode ter vindo com escudo, mas eu irei com os meus braços fortes. Ele pode ter vindo confiando no seu poder bélico, mas você confiou em mim, e eu vou demonstrar hoje uma resposta dos céus para a tua oração. Nos diz a palavra de Deus que na mesma noite que Deus responde a Ezequias, o Senhor manda um anjo do céu. Nos diz a palavra de Deus que esse anjo, ele entra dentro do arraial dos assírios. Ele entra dentro do arraial onde estavam todos acampados, e ele começa a matar um atrás do outro. E nos diz a palavra de Deus que naquela noite um anjo matou a mais de 185 mil soldados assírios. Só que no livro de 2 Reis, no capítulo 19 e no versículo 33, a qual nós lemos, você verá que Deus, em uma resposta à oração de Ezequias, ele diz: pelo mesmo caminho que o seu inimigo veio, pelo mesmo caminho ele voltará. Pela mesma maneira que ele veio para destruir, ele vai voltar derrotado, porque eu irei amparar a minha cidade. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, quando nós lemos essa passagem, Deus ele nos dá a certeza de uma coisa. Sabe o que é que Deus nos diz quando nós lemos esta palavra? Deus está dizendo: o teu inimigo pode ser maior que você, a dificuldade pode ser maior do que você, os seus problemas podem ser maior do que você, mas se você confiar em Deus, Deus é maior do que todo problema, maior do que todo inimigo, maior do que toda dificuldade. Glória a Deus, aleluia. Quando você se encontrar no mesmo estado de espírito que Ezequias estava, sabe qual era o estado de espírito de Ezequias? Era um estado de total desolação. É aquele momento que você vê que não tem mais saída. É naquele momento que o inimigo te cerca por todos os lados e diz: eu vou destruir, eu vou acabar. Só que é nesse momento que você tem que fazer o mesmo que Ezequias. Você tem que dobrar o joelho e falar: Deus, eu não posso, mas tu podes. Eu não tenho, mas tu tens. Eu não sou, mas tu és na minha vida. O dom maior, sabe
Sabe qual é o maior poder do crente? Sabe qual é o maior poder que você tem? Glória a Deus. O maior Aleluia. poder do crente é a oração. Por que a oração? Você está em dificuldade, não importa. Não importa a tua situação. Não importa Glória o a seu Deus. problema. Aleluia, Jesus. Se você orar e clamar a Deus, todos os seus problemas serão solucionados por Ele. Glória a Deus. Aleluia. A oração de um justo é como se fosse um grito de desespero para Deus. Eu ouço muitas pessoas dizerem que quando ele não consegue orar, ele apenas chora. Glória a Deus, aleluia. Só que há um Deus que ele sabe interpretar cada lágrima do seu olhar. Glória a Deus. Aleluia. Tem momentos que nós nos encontramos em que nós não sabemos mais o que fazer. Glória a Deus, aleluia. Você lutou e nada conseguiu conquistar. Você projetou, mas nada conseguiu obter. Você desesperadamente lutou e nada conseguiu. Glória a Deus. Mas sabe qual é o maior problema nesse momento? É que você desanima de tudo e diz: eu tentei, não consegui. Só que eu quero te dizer uma coisa. Glória a Deus. Aleluia. Se você chegou nesse ponto, foi porque você não colocou os seus projetos nas mãos de Deus. Glória a Deus. Mas se hoje você disser: Senhor, o meu projeto de 2020, a minha família, o meu lar estão nas tuas mãos, então eu te garanto que o momento de desespero será revertido pelo momento de alegria. O momento de desolação será revertido pelo momento de total aceitação pelo que o Deus dos deuses irá entregar na sua vida. Totalmente será arrancado da sua vida os momentos de dificuldade, mas haverá bonança. Mas irmão, vai vir luta, virá, mas as lutas irão passar, mas as bênçãos irão chegar na sua vida. Antes de findar o ano, eu escutei um pastor que ele disse da seguinte maneira: todos os anos nós projetamos algo para conquistar durante esse ano. Às vezes você projeta: eu quero fazer uma faculdade, eu quero comprar uma casa, eu quero construir algo, eu quero conquistar algo nesse ano. Mas esse é o nosso problema. É nós projetar o nosso ano, é nós projetar as nossas conquistas. Sabe qual é a maior alegria? É quando você diz: Senhor, o meu projeto esse ano é aquilo que o Senhor decidir para a minha vida. Eu quero ter uma casa, mas Senhor, esse projeto apenas o Senhor vai dizer se vai conquistar esse ano ou não. Quando você diz: Senhor, esse ano os meus projetos serão ditados pelo Senhor e não por mim, então eu te garanto que os seus sonhos são pequenos comparado ao que o Senhor tem preparado para a sua vida, para o seu lar e para a sua família. Glória a Deus. Porque os planos de Deus, eles se tornam maior e mais efetivo do que os nossos planos. Mas por que então o meu plano às vezes dá certo e por que os meus planos às vezes eu conquisto? É porque Deus, ele tem misericórdia de você. Ele ouve a tua oração e te dá porque Ele te ama. Glória a Deus, aleluia. Mas eu garanto para ti que se você dissesse: Senhor, seja feita a sua vontade, o que Deus teria preparado para a sua vida seria muito maior do que você imagina. Glória a Deus. Os nossos sonhos são meramente pequenos. Mas irmão, eu sonho alto. O teu sonho alto é um sonho pequeno comparado ao que o Senhor tem projetado para a tua vida. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Se você sonha e conquista algo,
Se nesta noite você veio em busca de algo, eu não posso te entregar. Nenhum obreiro nessa casa pode lhe dar. Mas há um Jesus já no céu, que Ele pode te entregar aquilo que você mais necessita. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, durante esses 30 dias que nós estamos, 14 almas aceitaram Jesus nessa igreja ou reconciliaram. Glória a Deus. Só que Aleluia, Jesus. o Senhor, Ele tocou no meu coração, sabe o que? É que cada alma que aceita Jesus ou reconcilia, eu digo isso por experiência própria e por muitas vezes vez pela igreja. A cada 10 pessoas que vêm aqui na frente, aceita Jesus e reconcilia, apenas 2 continuam na igreja. Mas os outros 8 somem. Sabe por quê? Porque eles não têm firmeza. E durante uma noite o Senhor tocou no meu coração a necessidade de auxiliar estas almas. Mas sabe por que Deus Ele coloca em nosso coração essa preocupação? É porque nós dissemos: Senhor, os meus projetos são os teus projetos, e o projeto de Deus é na obra, então eu vou fazer aquilo que Deus vai. O meu sonho esse ano é começar minha faculdade. Esse é o projeto que eu queria, mas eu não coloquei em prática. Por quê? Porque eu falei: Deus, se for para mim fazer a minha faculdade, é o Senhor que vai projetar na minha vida e vai dar condições para mim fazer. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O meu sonho ano passado era comprar a minha moto. Eu queria comprar uma moto de pequeno porte, uma 125, uma 150, porque eu não tenho muito dinheiro. Só que eu disse: Senhor, eu sou dizimista fiel na sua obra. Eu, desde o dia que eu entrei na minha empresa, eu nunca um mês rejeitei o teu dízimo. E Senhor, eu quero uma moto, mas eu não sei que moto eu vou ter. Irmão, sabe o que Deus preparou para mim? Eu nunca pensei que eu teria condições de comprar, mas Deus preparou. Eu queria uma 125. Deus me deu uma 250 0 quilômetros. Glória a Deus, aleluia. Eu queria um emprego. Deus me deu um emprego muito melhor do que eu queria. Sabe por quê? Porque quando você diz: os meus projetos são os seus, então te prepara, porque o que o Senhor vai preparar na tua vida é muito maior do que você está imaginando. Se você olhou para alguém e diz: então não te preocupa não, porque o que Deus vai dar é muito maior do que você viu e os seus olhos contemplou. Glória a Deus, aleluia. Esse ano Deus me deu o desejo de tentar conquistar almas. Esse ano meu maior projeto na igreja é conquistar almas. Graças a Deus, não sou eu, não é o pastor, mas é os obreiros, é todo mundo. Sabe as 12 horas de oração que teve na igreja durante 3 meses, se eu não me engano? Todos aqueles que ficaram 12 horas de oração, eu garanto para ti que algo Deus entregou na vida deles. Glória a Deus, glória a Deus. Se você chegar para alguém que participou dessa campanha, eu quero garantir para ti que ele vai dizer o que ele recebeu de Deus, e o que ele recebeu foi algo glorioso. Glória a Deus, aleluia. Só que entenda algo: ele se esforçou, e o esforço foi contemplado na vida dele nessa congregação. Quando me disseram que 14 pessoas aceitaram Jesus, acredite, a minha maior alegria foi ouvir isso, porque eu sei que isso é a pequena parte e uma pequena parcela do que ainda o Senhor irá fazer nessa igreja. Glória a Deus, aleluia. Dessas 14 almas,
Deus me deu o desejo de formar um grupo e selecionei pessoas. E nesse grupo cada um está responsável de aconselhar e acompanhar os novos convertidos. Irmãos, em menos de um mês que esse projeto que Deus entregou no meu coração se iniciou, houve um casal que eles aceitaram Jesus aqui. Esse casal aceitou Jesus e eles começaram a passar pelo acompanhamento e pelo aconselhamento desse grupo que nós formamos. E esse casal, ele tinha um casal de amigos, que o pai de família, esse amigo dele, ele é alcoólatra. Ele é um homem trabalhador, trabalha muito bem, porém ele recebe o seu dinheiro e gasta tudo em bebida. E esse casal que aceitou Jesus, ele conheceu Jesus, eles conheceram quem é Jesus. E eles foram apresentar esse Jesus aos amigos deles. Sabe o que aconteceu? Na mesma noite, esses dois amigos, esse casal veio aqui, aceitou Jesus, e toda a família deles estão na presença do Senhor. Sabe por quê? É porque quando Deus ele coloca um projeto, é porque o projeto vai ser glorioso, é porque o projeto vai dar certo. Não importa se o inimigo vai se levantar, é porque Deus ele tem algo preparado que é muito maior do que você está imaginando. Eu tenho certeza que muito mais almas nós iremos conquistar. Mas sabe quem conquistou estas almas? São todos aqueles que vieram e dobraram o joelho nessa igreja e clamaram por ela. Porque eu acredito que essa igreja está passando pelo avivamento. Sabe o que é um avivamento? Glória a Deus, aleluia. Avivamento é quando a palavra é ministrada e através da palavra almas se convertem. Estas almas se convertendo, elas vêm a buscar os dons de Deus, e quando elas são capacitadas, elas começam a ganhar ainda mais almas para o reino de Deus. Glória a Deus, aleluia. E a maior prova que há um avivamento é quando esse casal se converteu e eles buscaram de Deus algo e conseguiram levar a palavra de Deus a outra família. Eu nessa noite eu não trago isso para gloriar-me, eu não trago isso para gloriar nenhum obreiro, eu não trago isso para gloriar nenhum pastor, mas eu trago isso porque a maior satisfação de qualquer pregador e de qualquer crente verdadeiro é saber que almas como ele estão sendo tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Eu peço que você se coloque de pé nessa noite.